Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, pedir que o nosso protetor espiritual, nosso anjo da guarda, nosso mentor espiritual esteja aqui com a gente, nos ajudando a tentar entender o que vai ser estudado hoje, que a gente possa usar esses conhecimentos que a gente vai relembrar ou adquirir hoje no nosso dia a dia, no estudo da interação do plano material com o plano espiritual. Que no final tudo caminha para a gente ir melhorando e todo o conhecimento que a gente for adquirindo que nos fortaleça nisso, nos esclareça, é bom para a gente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai fazer uma palestra diferente. Vamos ver como é que vocês vão achar. Eu vou falar sobre uma doença espiritual, mas antes, talvez para ficar mais fácil a gente entender, eu vou mostrar uma doença física. E aí depois, em seguida, a gente mostra essa doença espiritual. Estudando esse tema, eu vi uma palestra da doutora Anete Guimarães, era uma médica espírita, Anete Guimarães. Essa palestra tem 2 horas, não vai ficar esse tempo, vai ficar menos da metade disso, mas tem muito conteúdo. E o que a gente foi aprendendo durante todos esses anos aqui na casa, essa palestra parece que amarrou as pontas para mim. E o Silvio falava, às vezes, ficava uma informação que eu não conseguia entender direito. Agora, esse estudo que eu fiz, eu vou compartilhar com vocês. Quem sabe vocês também conseguem entender melhor como funciona esse mecanismo. Se alguém quiser ver essa palestra, a palestra original, que essa aqui é uma palestra paraguaia, meia fake, procure lá no YouTube Anete Guimarães. Lá está... O tema está como os espíritos inferiores sugam as nossas energias. Tá? Ela dá o foco nesse aspecto. Então, vamos lá. A brincadeira é o seguinte. É como se a gente estivesse num hotel de luxo, 5 estrelas. Todos nós somos médicos, formados nas mais diversas áreas da medicina. E a gente vai estudar uma doença que apareceu, uma doença nova que a gente não entende muito. Então, no estudo da medicina, o estudo desse aspecto da doença chama patologia, né? E como a gente é médico, é formados todos médicos aqui, a gente vai abordar brevemente isso. A primeira coisa que a gente vê é o agente etiológico. É um termo técnico, mas tá. O que é isso? O que causa a doença? Quem é que causa a doença? Primeira coisa, o que produz isso? O segundo aspecto é de onde que vem, onde se encontra a doença ou a fonte de contaminação. O terceiro aspecto é qual a forma de contaminação. Como é que é a mecânica, como é que eu pego essa doença? Como a doença se manifesta, seus sinais e sintomas. Qual é a terapêutica e profilaxia? Legal esses termos, né? Como é que você trata da doença e como você previne a doença, né? Isso daqui é um estudo médico. A gente todos somos médicos formados aqui. O mínimo aqui já publicou 14 livros, né? E a gente vai seguir. Nesse estudo das doenças, as doenças são agrupadas em vários tipos. Doenças autoimunes, doenças parasitárias, aí vai. Essa doença que a gente vai estudar vai ser uma doença parasitária ou uma parasitose. E o que é isso?
É uma doença causada por um parasita em um hospedeiro. Então precisa de um parasita e um hospedeiro, dos quais os parasita retira os meios para a sua sobrevivência do hospedeiro. Em linguagem mais simples, o parasita, ele não faz nada. Ele não produz seu alimento. Ele vai pegar esse alimento de quem trabalha, que é o hospedeiro. Tá? Então, parasitose é bem assim, né? Não tem aquele negócio, o cunhado, o parasita? Ele não trabalha, fica sentado no sofá e fica comendo a minha comida e abrindo a minha geladeira. É bem assim, parasita. Tá? E vamos lá. Bonita essa imagem, né? Não está parecendo uma palestra espírita? Está esquisito isso, não está? Está diferente, né? Realmente a ideia era essa. A gente vai estudar esse bichinho aqui, ó. Que ele fica no nosso intestino grosso. Tá? Só para ter uma noção, tá? É um bichinho, um protozoário, quem lembra das aulas de biologia, ele é microscópio, são imagens do microscópio, tá? A doença que a gente vai estudar aqui, para comparar depois a parte espiritual, é a mebise, né? Produzida pela ameba. A fotografia dela, aquela lá. Lembra que ela é menor que um pinguinho de lápis, microscópio, tá? Então, agente etiológico, quem produz a amebise é a ameba, ou, cientificamente falando, entamoeba histolítica. Eu sou professor de biologia, então eu estou meio em casa, tá? Desculpa. Qual a fonte de contaminação? De onde que vem? De onde a gente encontra essa doença, né? Em águas poluídas ou contaminadas. Resumindo, cocô na água, tá? Daí que a gente pega a contaminação, tá? Como é que a gente pega essa doença? E agora a gente vai começar. Se essa doença, a gente pega ela na água contaminada, se a gente entrar em contato com a água, a gente já vai contrair essa doença, já vai pegar essa doença? Não. Não só entrar em contato, pisar na água, mas você tem que colocar essa água para dentro de você. Você tem que beber, ingerir essa água, ou um alimento contaminado. Mas toda pessoa que bebe essa água contaminada, ou verdura que está contaminada, ela fica doente? Não. Então, mas o que faz com que certas pessoas fiquem doentes e outras não? O que explica isso? Deve ter alguma explicação. Você já ouviu falar de sistema imunológico, as defesas que o nosso organismo tem? A qualidade ou a competência do nosso sistema imunológico é que vai deixar algumas pessoas mais propícias a pegar certas doenças ou não. Mas o que faz com que o sistema imunológico, o sistema de defesa nosso, seja mais competente, mais eficaz do que outros? E a gente começa, são vários fatores. Os fatores físicos, a genética. Normalmente pais e mães que têm filhos que têm um bom sistema imunológico, esses filhos tendem a ser fortes nesse aspecto. Uma alimentação adequada e hábitos de higiene, de limpeza. A pessoa pode ser tudo, viver no meio da sujeira fica complicado. Esse é um aspecto, o aspecto físico. O aspecto mental. Foi descoberto que a gente, passando por estresse nervoso, contrariedades, a nossa glândula suprarrenal produz um hormônio chamado cortisol. Vocês já ouviram falar de cortisona, corticoides? Já, né? E o que essa classe de medicamentos faz? Elas deprimem, diminuem a eficiência do nosso sistema imunológico. Então, uma pessoa muito estressada, muito nervosa, produz cortisol, que é um hormônio que fica durante um tempo relativamente longo no nosso organismo, e isso vai
deixar o sistema imunológico, as defesas do corpo dela, não tão eficientes. É como se você diminuísse um pouquinho o volume. Tá? E um aspecto espiritual. O que é o aspecto espiritual? A gente está aqui numa sala, um monte de pessoas, né? E eu estou resfriado. E ninguém vai pegar aqui, a não ser a Marlene, lá no fundo. Porque a Marlene, ela tem uma vulnerabilidade no perispírito dela, e alguma coisa que aconteceu lá atrás, que deixa ela suscetível a esse tipo de doença. É como se ela funcionasse como um imã para esse tipo de doença. Então, para a gente ter saúde, a saúde engloba o aspecto físico, mental e espiritual. Está muito correria? Está dando para acompanhar? Um outro tópico aqui, só para acabar com esse item aqui. Tem pessoas que têm a doença, ou seja, ela tem o que produz a doença. Tem algumas pessoas que têm o vírus da AIDS, mas ela não tem sintoma nenhum. Vive normalmente. É o portador sem sintoma, ou portador assintomático. Mas ela pode contaminar uma outra pessoa. Tá? E agora vamos à ameba, né? Quais os sinais e sintomas? A ameba, o que ela vai fazer? Ela não produz alimento, então ela vai pegar esse alimento da gente. De onde ela vai pegar? No intestino grosso, ela vai começar se alimentando dos restos do alimento no nosso intestino. Esse é o primeiro passo. Depois, ela vai se fixar naquela imagem que eu coloquei, ela já está fixada, ela vai grudar ali na parede intestinal. E vai começar a produzir alguma substância que ela vai fazer um furo, ela vai furar o nosso intestino. Porque ela pegando o alimento do nosso intestino, ela vai ter que digerir ainda esse alimento. Se ela pegar isso digerido, já fica mais fácil. E onde ela vai conseguir encontrar isso? No sangue. Então a ameba, ela vai fazer um furinho no nosso intestino e vai cair na corrente sanguínea. Nisso aí ela já começa a apresentar um sinal, né? A pessoa pode ter diarreia, dor no abdômen, esse tipo de coisa. Só que esse furinho, ele vai cicatrizar, vai fechar. E ela está na nossa... Ela tem atração a 3 órgãos: o fígado, o pulmão ou o cérebro. E vai para esses órgãos, que são os órgãos filtradores e mais irrigados. Só que quando ela vai para esses órgãos, já não é mais amebíase. A doença passa a se chamar ameboma, ou tumor de ameba. Quando ela vai no cérebro, é como se os sintomas são de um tumor cerebral. Nesse nível, é bem complicado essa doença. Mas, segue. Como é que a gente faz para tratar isso e evitar de ter essa doença? O medicamento, depois de diagnosticado através de exame de fezes, metronidazol, Flagyl, a gente já tomei muito disso já. E quem prescreve isso é um médico, que tem que analisar o quadro e verificar realmente isso. E como que a gente evita, ou tenta evitar esse tipo de doença? Simples. Ferver água, colocar cloro, colocar vinagre nas verduras, colocar cloro, que a ameba ela é eliminada e a gente evita de pegar a doença. Até agora a gente viu uma doença. Uma aula de biologia foi agora. E agora, aproveitando tudo que a gente viu, agora eu vou entrar num aspecto espiritual, que é realmente o que nos interessa. Olha que imagem interessante.
tem uma pessoa bebendo e tem um negócio meio borrado e um outro cara ali atrás, parece. Aquele sujeito na direita lá não está encarnado, não está aqui na carne igual a gente, é um espírito. E eu vou tentar explicar para vocês agora, acho que a parte mais importante de tudo. Senão fica difícil de entender depois. Vou imaginar que eu gosto de fumar ou de beber. Vamos colocar beber. Eu gosto de beber. É meu vício. E chega um dia lá, eu desencarno, morro. E acordo no plano espiritual. Vocês acham que ainda eu vou ter vontade de beber ou não? Vou estar em cima de uma nuvem, voando lá, anjinho, como sou, eu sou especial. Você acha que uma pessoa que tem um vício, quando ela desencarna, quando ela morre, ela perde esse vício? Não perde o vício. Mas aí que está o detalhe, né? Eu desencarnei, eu estou no plano espiritual e estou querendo beber. Mas a bebida, o álcool, é uma coisa material. É daqui do nosso plano. No plano material, no plano espiritual, não tem bebida. E aí? Como é que resolve isso? Eu quero beber, mas lá não tem bebida. Mas eu tenho vontade. E essa vontade não passa. Como é que se resolve essa equação? Uma coisa interessante é que os espíritos, eles só interagem, eles só conseguem interferir no plano material, onde a gente está vivendo, de duas maneiras. Ou ele ganha um corpo, ele encarna e vem habitar aqui, ou através de um médium. Não tem outro jeito. Se eles conseguissem ter o acesso, fazer o que quisesse aqui, eu acho que não tinha muita gente aqui não. Estava tudo morto, tinha acabado com tudo já. Eu tinha devastado, eu tinha virado bagunça. Então eles não conseguem interagir aqui no plano material. Só se eles estiverem encarnados, estiverem aqui, como eu estou encarnado, ou através de um médium. Tá, mas e aí, como é que... E eles têm essa vontade, como é que eles vão buscar isso, essa sensação física? Como ele busca essa sensação física? Com alguém que tem físico, com alguém que tem corpo. Então eles vão ter que pegar essa sensação de uma pessoa que tem esse mesmo vício, esse mesmo hábito, vamos colocar assim, que ela tem. Se é droga, uma pessoa que usa droga. Se é álcool, uma pessoa que usa álcool. Sexo, uma pessoa que faz sexo desvairado. Então ela vai procurar uma pessoa que tem o mesmo comportamento que ela teve. Tudo bem, mas como que funciona isso? E agora vai ficar um pouco técnico. Quase espiritês. Do perispírito para cá, é quem está desencarnado, os espíritos. Tudo isso é a gente que está encarnado. Que a gente tem o corpo físico, que é isso aqui que vocês estão vendo, e tem uma outra parte, que é a energética, que a gente não vê. Que é esse chamado duplo etérico. É como se fosse um vaporzinho, vamos colocar assim, para entender. Tá? E do que é formado esse vaporzinho? Quando a gente encarna, é dado uma bateria para a gente. E essa bateria tem uma validade. Em algumas pessoas ela vai
aguentar 60 anos, outras 70, outras 80, outras 20. Cada pessoa tem uma carga de bateria, para ficar fácil de entender. Essa bateria é isso daqui, ó. Tá? E o que faz essa bateria? Que em espiritês a gente chama de fluido vital, ou energia vital, ou vitalidade. Qual é a função disso? A função dessa energia é animar a matéria, é deixar a matéria viva. Se acabar essa bateria, o corpo para de funcionar. Essa bateria faz o corpo funcionar. Mas só tem essa função? Não. Ela tem uma outra função. Além de deixar o nosso corpo vivo, essa energia, ela faz com que a gente sinta, tenha sensações físicas. Ela transporta as sensações físicas para o nosso espírito e do espírito para o nosso corpo. É um elo de ligação. Então, essa vitalidade, fluido vital, energia vital, tem duas funções: manter o nosso corpo vivo e transmitir sensações do corpo para o espírito, do espírito para o corpo. Tá? Ficou muito complicado? É uma coisa meio técnica. Posso tentar explicar de um outro jeito, se não deu mais ou menos noção? Vamos colocar assim, é uma bateria, tá? Se essa bateria acabar, a gente morre. Acabou a bateria, morreu. Mas essa bateria tem alguma outra função? Sim. Essa bateria faz funcionar também as nossas sensações físicas. Se acabar a bateria, a gente não sente mais. Tá? Então, vamos lá. Eu gostei dessa imagem. Isso aí é para... É um centro espírita, espírito, né? Tem que ter alguma coisa a ver. A gente vai estudar a obsessão. Tá? A doença chama obsessão. E quem causa? Qual é o agente etiológico? Quem causa essa doença? E aí, é alma penada, alma do outro mundo, fantasma, espírito, assombração, o nome que vocês quiserem dar àquilo que sobrevive depois que a gente morre. Isso vai ser o agente causador dessa doença. Tá? E vamos lá. É um paralelo, tá? A gente viu a amebise e agora está vendo a doença espiritual. Qual é a fonte de contaminação? Onde se encontra essa doença? Onde a gente acha isso? Onde é mais comum ter? Nos locais onde tem mais concentração, que o espírito tem interesse. Se é um espírito que tem interesse em bebida, ele vai procurar num bar. Se é um espírito que gosta de droga, ele vai procurar numa boca de fumo. Se é um espírito que é sexo, vai procurar num prostíbulo, vai procurar num motel, sei lá. Onde é mais fácil ter esse tipo de pessoa que tem essa tendência. Como é que pega essa doença? Basta entrar em contato com o ambiente contaminado para você pegar um parasita espiritual, para você pegar uma obsessão? Eu vou num bar, eu já vou pegar isso? Já vou ficar obsidiado? Não. Não é simples assim. É a mesma coisa que a amebise. Não basta você pisar na água contaminada para pegar. Tem um mecanismo. E qual é esse mecanismo? A sintonia vibratória. É como se a gente fosse um rádio que transmite e recebe. E cada pessoa tem uma frequência. Então, eu desencarnei, gosto de beber e venho aqui no centro. Combino com o Zé? Não. Com a Lívia? Não. Com o Fabrício? Não. Com o Paulo? Não. Não, 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 não. Opa!
Casou minha sintonia com o Silvio. Pá. É difícil, gente. E agora a gente entende por que, às vezes, nas aulas, na sessão de desobsessão, não é fácil um espírito se comunicar. Ele precisa ter essa sintonia vibratória. Então, isso não é fácil. Por isso que quando o espírito consegue uma sintonia e tem aquela mesma característica, aquele vício que ele quer, ele não larga do pé, porque é muito difícil de achar. É muito difícil. Então, ele gruda e fica. Tá? Então, como é que ocorre esse encaixe? Sintonia vibratória. Mas toda pessoa que bate essa sintonia vibratória, ela já vai ficar doente, ela vai ficar obsidiada. Eu desencarnei, gosto de beber. Bateu a sintonia com o Silvio, mas o Silvio só toma água e Coca-Cola. Não vai rolar para mim. Bateu a sintonia, mas ele não tem o que me interessa. Então, o Silvio, para mim, não vira. Agora, se o Silvio bebesse, opa, aí já é um pezinho lá. Uma outra coisa, né? Tendo a sintonia vibratória, essa defesa, ou esse hábito que o Silvio não tem, a gente coloca o nome de padrão vibratório, que seria, não é a média, seria onde a gente fica o maior tempo, seria a nossa moral. Porque tem hora que a gente faz coisa boa, tem hora que a gente faz coisa ruim, mas tem um tempo maior que a gente é aquilo ali. Ó. Então, isso é o nosso padrão vibratório. E aqui é que pega, ó, o padrão vibratório. Porque quando você está com o padrão aqui, você abaixa o seu padrão, você mudou a sintonia, você pode pegar alguma coisa aqui. Quando você sobe, você já vai pegar coisa aqui. É uma sintonia, tá? Então, no maior tempo possível que você fica, isso que vai determinar realmente essa colinha. Tá? Com a forma de contaminação, aqui é o mesmo caso, um portador assintomático. Lá na amebíase tinha o cara também que transmitia a doença, mas não ficava doente. Tem isso também, espiritualmente? Pior que tem. Na palestra da NET, ela cita um caso de um servidor público do Rio de Janeiro, uma pessoa honestíssima, correta. Por contingências lá, ele teve que ir numa festinha que tinha algumas mulheres, bebida farta. Ele é uma pessoa correta, mas o que aconteceu? Ele caiu, a gente cai. Não vamos julgar, né? Ele pisou na bola. E nessa festinha ele estava lá, um garçom passa com um vinho tinto, sangue de boi, tropeça e derruba um terno branco que tinha, maravilhoso. Nesse momento, o que a gente sentiria? A gente é inundado de amor fraterno e fala para o garçom, vai que eu te perdoo. Será que a gente faria isso? Eu acho que talvez a pessoa mais equilibrada ficasse com raiva. E nisso, abaixou a minha vibração. Abaixou a vibração e o Arlindo encostou. Opa! Bateu com a minha sintonia. É nós. Beleza. E eu estou acompanhando esse sujeito. E ele vai para a casa dele. Lá na casa dele, ele pensa, repensa o que fez e volta no padrão vibratório normal dele, onde ele fica a maior parte do tempo. Que é uma casa equilibrada, com uma boa esposa, com filhos. E o que acontece? Tuque! Descolou. Mas só
que ele levou esse amiguinho, eu estou na casa dele. E na casa dele tem pessoas doentes, é uma doença que chama adolescência. Uma hora está bem, outra hora está mal. E quando saiu a espinha, a menina abaixou a vibração dela. E será que uma criança vai ter as mesmas defesas morais que o pai dela? Não. E nesse aspecto que a gente fala que é um portador assintomático, ele está levando um amiguinho para dentro da casa dele e dando de presente um obsessor para a filha dele. Interessante, né? Pensar nisso, né? Uma coisa bem legal, né, da gente estudar. Mas vamos lá. Como que a doença se manifesta? Eu estou desencarnado, gosto de beber, viciado em bebida. Bateu a minha sintonia com o Zé. Beleza. Então eu vou... Vai ficar ruim eu ir ali, né? Então não, deixa. Eu vou ficar, né? Vou encostar no Zé, dentro do campo energético dele. Né? Vou começar a interagir com isso. Vai começar a ocorrer uma sintonia entre a gente. E essa sintonia, quando ocorre, se chama perturbação espiritual. E você sabe que nós médios temos muito isso, especialmente aqui na desobsessão? Por que acontece? Quando esse espírito, ele encosta na gente, ele começa a o quê? A pegar a nossa energia, o nosso fluido vital. E ele precisa desse fluido vital para sentir. Então ele começa a pegar esse fluido vital, ele desvitaliza a gente, ele dá uma vampirada na gente, nessa energia, e o que ele sente começa a passar para a gente. E o que a gente sente passa para ele também. Isso aqui na desobsessão. Quando ocorre, no caso que ele está querendo parasitar uma pessoa, pegar essa, no caso eu bebo, de uma pessoa que bebe, primeiro ocorre essa perturbação. E isso já vai influenciar na gente. Vai ter alguns sinais. Mas nem sempre que a gente está com mau humor, mal-estar, irritação, a gente tem um espírito sintonizado com a gente. Quando eu estou com dor de dente ou dor de cabeça, eu fico com mal-estar, mau humor, irritação. Então, tá? Isso não quer dizer nada. É tipo assim, eu não estou doente, não tem nada, está tudo bem. Puxa vida, mas eu estou com mal-estar, mau humor, irritação? Sei lá, às vezes pode ser alguma perturbação espiritual. De algum espírito que sintonizou com a gente e está ali próximo. Tá? Mas nem sempre, quando a gente tem esses sinais aí, a gente tem perturbação espiritual. Após ele colar na gente, é como se lá na Bias ele colasse no intestino. Ele começa com um processo de produção de monoideias ou ideias obsessivas. Zé, vamos beber, Zé, vamos tomar uma, Zé. Cervejinha, qual que você gosta? Heineken? Não, mas pode ser Itaipava mesmo. Zé, vamos tomar, Zé, e vamos beber, Zé. E aquele negócio começa a contaminar o campo energético do Zé. Sabe? É uma pessoa falando na cabeça, falando na cabeça, falando na cabeça, e os pensamentos se confundem. Né? O Zé, ele gosta de tomar uma birita. Então a gente tem sintonia vibratória e o Zé tem o mesmo vício que eu, ele gosta de beber. Aí está feito o rolo. Aí a coisa vai pegar mesmo. E eu falando, Zé, vamos beber, e o Zé gosta de beber, a gente vai beber junto. E quando o Zé bebe, o Zé vai sentir o prazer
de tomar uma cervejinha, Heineken, né? Heineken, e eu também vou sentir esse prazer, essa sensação. Só que o Zé, ele tem que tomar 2 Heineken para me sentir uma, e o Zé vai sentir outra, porque ele tem que tomar o dobro, porque ele está dividindo a sensação com a gente. Isso só estou eu aqui. E se juntar mais uns 3 ou 4 que bate sintonia e gosta também, você já viu o estrago que isso vai virar. E é assim que funciona, gente. Para todos os nossos vícios. É um negócio complicado. E bateu sintonia, tá gostoso, eu não largo do Zé, não. Tá bom para mim, é difícil eu achar um outro que vai bater a sintonia vibratória, que tem esse mesmo vício que eu e que tem essa fraqueza moral. Né? Quando o Zé já está preenchido com isso, né? Com essa ideia, essa monoideia, ideia obsessiva, vão beber, vão beber, vão beber, a gente já deu um passinho a mais. O Zé já entrou na fascinação. Não é uma obsessão simples, já passamos para o segundo degrauzinho, a fascinação. E isso vai complicando mais. Quando o Zé está totalmente contaminado, essa influência minha já vai lá no corpo mental, ou numa parte mais profunda, vamos dizer assim, do meu ser. E aí é a possessão mesmo. Aí o queridinho já tomou conta de tudo. É dono da casa. Como é que a gente trata isso? Ou evita pegar isso? Terapia. O Zé está com o irmãozinho obsidiano dele. O que ele pode fazer? Laborterapia, trabalho, fazer o bem, informação, esclarecimento, fluidoterapia, tratamento na casa. Às vezes, em alguns casos, até remédios, se é uma pessoa que tem o hábito de usar drogas, que ela tem que parar, só que o espírito obsessor está grudado nela. Ela parou, está de bem, está de boa, já faz algum tempo, mas ela começa a ter síndrome de abstinência. O que é isso? É quando a pessoa fica muito tempo sem usar a droga, ela dá um PTzinho nela, descontrola. Mas só que ela está bem porque aconteceu isso. Então não é ela que está tendo a síndrome de abstinência, é o obsessor que está colado nela. E é isso que explica também, nesse estudo, quando uma pessoa está obsidiada, e normalmente está, né, com uso de droga, que ocorre muito desses casos de pessoa usar muito, né, overdose. Porque ela começa a usar, e tem um espírito que quer, e vai indo outra, vai aumentando, o organismo não consegue se adaptar a esse aumento da droga, e ela morre. A intenção do espírito, do obsessor, não é prejudicar, não. Nesse caso específico, ele é só um parasita. Ele não tem nada contra ninguém, é que casou. Casou, bateu a sintonia, casou, está aquele vício. Pronto, está feito. Só isso. Ele não vai ver se você é bonzinho, malzinho, nada. Ele vai ver o seu comportamento. Você tem um comportamento de uma pessoa que usa droga. Eu estou precisando disso, eu vou encostar no você. Bateu a sintonia, estamos juntos. Simples assim. Como é que a gente consegue evitar esse tipo de coisa, né? Aqui a gente fala tanto de forma íntima, né? É simples. Se você é uma pessoa
com a moral boa, né? Adequada, não teve vícios, né? A Edna falou dos vícios. Cada vício que ela falou vai cair aqui depois, na obsessão. Só que isso é invisível, a gente não vê. Mas é assim que funciona. E funciona. Então, serve de alerta para a gente ver, né? O outro lado da cortina, como que funciona, como que acontece, né? Nesse caso, é uma parasitose. Ele quer só pegar essa sensação física de mim. Mas tem casos de obsessão que, tipo assim, eu não gosto da Lúcia, eu tenho alguma pendência em vida passada com ela, eu vou usar esse mesmo mecanismo, mas não para pegar as sensações físicas dela, mas para prejudicar ela. Se eu não consigo, eu vou ter que encaixar alguém que faça isso. Ela tem uma vulnerabilidade em algum ponto específico, um espírito que tem essa mesma tendência para ficar obsidiando a Lúcia e prejudicar ela. Os espíritos não conseguem interagir diretamente no plano material, mas essa ação aniquila muitas pessoas. As pessoas morrem por isso. Morrem por uso de droga. Morrem por ser alcoólatras. Morrem por sexo desvairado. E você acha que as pessoas que fazem esse tipo de comportamento, ou esses vícios, elas estão sozinhas? Não estão sozinhas, gente. Não estão sozinhas. E aquele negócio, depois que você colocou o pé no buraco, é difícil você sair. Muito difícil. Tá? Mas como alento, né? Que tem sempre a parte que até ficou esquisito, ficou muito técnico, espiritês, mas a gente não pode esquecer do mestre, né? Esse daí que nos sustenta, que nos ajuda. E nos momentos de dificuldade, porque cada um tem um pontinho que é fraco, né? Alguns bebem, outros fumam, né? Mas a gente vai ajustando, vai perdendo. A gente tendo consciência do que isso acarreta para a gente, no nosso corpo físico, e as consequências que isso traz para a gente talvez repense um pouco isso. E quando está muito difícil, vinde a mim, todos que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso, né? Vamos procurar Jesus. Vamos procurar alguma coisa fora da matéria. Porque se a gente procurar só coisas da matéria, quando a gente deixar de ser matéria, quando a gente deixar de ser corpo, talvez a gente tome um susto. E fala, puxa vida, que louco. Não é que era assim mesmo? Então é mais uma reflexão que eu quis trazer para vocês, explicar, né, de uma maneira geral, a mebíase e um paralelo com a obsessão e de como funciona esse mecanismo, né? Porque esse parasita espiritual, esse obsessor, esse viciado, procura uma pessoa. Não é porque ele não gosta da pessoa, ou nesse caso específico, não, porque ele quer só a sensação física, só isso, porque ele continua viciado. Tudo bem? Deu para entender mais ou menos? Mais ou menos? Deu? Bom, vamos dar um aviso e passar régua. Semana que vem, palestra com a Neuza Maria Lodi, O Poder da Fé. Olha, é uma palestra interessante, um tema bom, hein? Eu aconselho vocês a vir e refletir também sobre isso, né? Que às vezes no momento mais difícil, a única coisa que vai nos sustentar, nos dar força mesmo, é essa bendita fé. E se a gente não tiver ela, como é que a gente vai fazer? Não tiver essa força que é a fé. A fé é como se fosse uma força. Eu acredito e eu vou buscar. Então, venha assistir a palestra com a Neuza aí, que vai ser muito legal. E a gente está em janeiro de férias nos estudos aqui, que são as terças e aos sábados, e a evangelização infantil também. Acho que mais no finalzinho do mês a gente avisa de quando vai retomar. Tá? E o Evangelho no Lar, que é sempre na última quinta-feira do mês, e nesse mês vai ser dia 31. Eu convido todo mundo a vir, né? O pessoal que está fazendo tratamento já é uma convocação automática,
Os outros pessoal fazem convite, é muito legal, é uma coisa bem descontraída. E é feito a limpeza espiritual do nosso lar, que é feito só aqui no grupo, com a sustentação do plano espiritual. Só? Posso encerrar? Bom, gente, então vamos novamente agradecer a Deus. Primeiramente, pela oportunidade de estar aqui encarnado, de estar aqui vivo. Essa oportunidade, querido Deus, de aprendizado, apesar das dificuldades, dos sofrimentos, mas também dos momentos felizes, das alegrias, da nossa família. Puxa vida, quanta alegria a gente tem. Vamos agradecer a Deus por tudo isso. E pedir a Jesus que continue a nos ajudando, a nos dando força, a nos esclarecendo, a nosso benfeitor espiritual, a nosso anjo da guarda, que continue sempre aqui. Não desista da gente. A gente é difícil, a gente é teimoso, a gente é cabeça dura, mas a gente sabe que a gente vai chegar lá, vai demorar, vai ser custoso, complicado, doloroso, mas o nosso destino é ser melhor, é ser o mais perfeito possível, é ser ajudante de Jesus. Que o plano espiritual possa agora jogar sobre a gente toda aquela energia positiva, aquela energia gostosa, que a gente consiga aliviar o nosso espírito, que a gente consiga sair daqui melhor, mais leve, mais fortalecido. E sempre em mente que nos momentos mais difíceis, procuremos a Jesus. Vamos de encontro a quem tem força. A Jesus, gente. Boa noite. Obrigado.